Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Nós vamos orar, vamos pedir que, uma vez mais, sejamos socorridos, pela ação do Espírito nesse ambiente, em nossas vidas, que o nome do nosso amado Senhor Jesus, que é Santo, 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 seja glorificado. Verdade, querido Pai Celestial, essa é a nossa confissão. Teu Filho é santo, santo, santo. E é no nome dele que nós estamos reunidos nessa noite. Uma vez mais nós te pedimos, querido Pai, abra a tua palavra para nós. Nós queremos o teu falar, nada mais nos importa. O nosso anseio maior, principal, é que o caráter desse que é santo, 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 o teu Filho, seja formado em nós. Nós agradecemos de coração pelas aflições, pelas tribulações que têm chegado a nós. Sabemos que até os fios de cabelos de nossa cabeça estão contados. Como não descansar numa palavra como esta? Nós queremos receber todo o teu tratamento, como aqueles santos mensageiros que chegam a nós, chegam às nossas vidas, com o único fim, para que, nesse tempo de provas, o bom perfume do teu Filho possa ser exalado de cada um de nós. Queremos ser um povo transformado pelo teu poder. Nós queremos viver para a tua glória, ó querido Pai. Isso só é possível através do teu Filho bendito, por quem nós oramos agora. Amém. Como os irmãos sabem, nós temos trabalhado com os santos aqui, nesse tempo, a respeito de um tema onde, na realidade, é uma pergunta que eu tenho levantado aos meus irmãos, Por quê? Porque Deus precisa afligir os seus filhos. Já tivemos 2 encontros, esse é o 3º encontro. Nós vamos, então, dar um passo seguinte para que o Espírito continue a falar para nós. Eu vou chamar, então, aí 4 textos, vamos ler e depois vamos fazer as considerações necessárias. O primeiro texto é Cantares de Salomão. Cantares, ou Livro dos Cânticos, Capítulo 4, apenas um único versículo. Vamos ler aí para os irmãos. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 16. A palavra de Deus assim diz: Levanta-te, vento norte, e vem, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim, e coma dos seus frutos excelentes. Primeira passagem. Segunda passagem, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. E aqui nós vamos ler a partir do versículo 2, indo até o verso 5. 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Deutero, repetição, nomos, lei. Deuteronômio, a repetição da lei. Versículo 2 em diante. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, lá no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Um outro texto, Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, depois de Jonas, Miqueias, aí vocês vão passar por Naum e vão chegar em Abacuque. Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao 19.
Diz assim a palavra de Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. E por fim, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Aqui nós vamos ler do versículo 2 ao 5. Repetindo, Romanos 5, 2 em diante, diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, são as 4 passagens. Depois nós vamos olhar cada uma delas um pouquinho de perto. Tenho afirmado aos meus irmãos, e os meus irmãos têm não só ouvido, mas têm experimentado em suas próprias vidas, como todos nós. Cada filho de Deus experimenta isso que estamos tratando com os irmãos, que a finalidade pontual de Deus, estou dizendo, Deus nos afligir, a finalidade é para que o caráter do seu Filho maior, Jesus Cristo, seja formado em nós. Ele faz isso por amor. Nós, nas reuniões anteriores, nós fizemos aí as colocações devidas para os irmãos também entenderem o porquê é necessário que Deus aflige os seus filhos. É para que o caráter dele seja formado, forjado em nós. E para que isto possa ser possível, então Deus faz os seus próprios arranjos. Ele mesmo tem os seus métodos, e ele então faz com que cada um dos seus filhos, sem que os mesmos filhos saibam, sejam matriculados na Universidade de Disciplina Celestial. Só que essa Universidade de Disciplina Celestial, então, o Senhor tem os seus métodos. Ele vai nos levar para a sua sala de aula especial, para que nós sejamos, então, tratados por Ele. E a sala de aula de Deus fica no deserto. Fica no deserto. É exatamente naquele ambiente desértico que Ele estabelece. Aliás, é mais do que uma sala de aula, é uma oficina. É uma oficina celestial. E nesta sala, ou oficina celestial, nós não vamos encontrar lá uma sala com cadeiras dispostas, com um quadro negro para a gente escrever, com um pedaço de giz. Não é esse tipo de ferramenta que Deus usa para Ele atender ou atingir o seu intento. Ele tem algumas ferramentas ou instrumentos ou mensageiros especiais, tanto pode ser humanos como objetos circunstanciais. Algumas ferramentas que ele gosta de usar em nossas vidas: marreta, bigorna, forja, fogo e água. Os homens vão entender um pouco mais. Quando você quer temperar um aço, quer fazer uma lâmina de espada, então você tem que ter algum trabalho nessa lâmina. Você aquece até que ela realmente chegue àquele ponto onde se mistura aquele calor do fogo vermelho e com o aço. Você não sabe se é só o fogo ou só o aço está ali. Aí ele leva para a bigorna, que é uma peça de aço muito forte também, e a marreta em cima daquela lâmina para que ela seja colocada em plano certo. E quando ela começa a perder o seu calor, então novamente ela é lançada na água gelada. E depois, novamente, é levado ao fogo, e esse processo se repete. Até que, então, aquele que é o fundidor chega a uma conclusão: aqui está uma lâmina adequada. Então, é dessa forma que Deus age em nós.
Irmãos, não se trata, a formação do caráter de Cristo em nós não tem nada a ver com a instrução a respeito de Cristo. Ou seja, não é algo que nós devemos ser instruídos, mas nós devemos ser transformados à imagem. Então não é uma questão de nós recebermos muitas informações a respeito de Cristo, mas nós recebemos muito da vida dele dentro de nós, para que a sua imagem seja mais e mais formada em nós. Ou seja, não é algo acadêmico, é algo prático. Não é algo externo que está acontecendo, é algo interno que está ocorrendo. Então, o sermos conformados à imagem de Cristo envolve essa realidade. É muito prática a situação. Então, não é um academicismo, é algo que realmente é palpável. Nós estamos na oficina celestial. Estamos sendo transformados de glória em glória à própria imagem do Senhor. Então está claro para os meus irmãos. Estamos em aflição? Esta é a ideia do cristianismo. Não tem nada de errado acontecendo. O Senhor nos chama para isto. Agora, tudo vai depender de como temos reagido às ações de Deus. Se nós enxergarmos naqueles mensageiros celestiais como os responsáveis pela aflição que estamos tendo, estamos olhando para o lugar errado. Nós devemos olhar atrás desses mensageiros. O que Deus está fazendo ali na minha vida para que eu seja tratado. Então ele vai usar das mais diferentes circunstâncias e levantar pessoas das mais diferentes posições para tratar conosco. É a grande bênção de Deus na nossa vida. Agora vamos olhar, uma vez ditas estas palavras introdutórias, vamos olhar aqueles textos que eu propus para vocês. Primeiro foi Cantares, lembram-se? Cantares, voltem para lá, por favor. Cantares, capítulo 4. Cantares, capítulo 4. Cantares, capítulo 4. Enquanto vocês chegam aqui, o livro de Cantares é um livro extremamente rico e lindo. Na realidade, é um romance. Cantares é um romance que mostra-nos diretamente, envolvido aqui no texto, o relacionamento de Salomão com Sulamita. Para vocês terem aí um pouco mais de informação, Sulamita é o feminino de Salomão. É assim. Tá? Então nós temos essa beleza. E Cantares, nesses capítulos, nesses 8 capítulos que envolvem todo o livro, falam de um crescimento espiritual. Um crescimento espiritual. Nós vemos isso claramente em 3 ações que nós temos a nossa vida infantil, nós temos a vida de adolescente e nós temos a vida de adulto. Então nós vemos claramente isso distribuído no livro de Cantares. Mas a maior beleza desse livro é que ele é uma metáfora. Ele aponta-nos diretamente para um relacionamento espiritual entre Cristo e a igreja. Entre a igreja e Cristo. E aqui, então, esse crescimento da qual me referi é exatamente o crescimento da igreja em relação ao seu noivo, a Cristo Jesus. Então, nós vemos a maturação, de idade espiritual em fases nesse livro. Muito lindo. E aqui, nesse versículo 16 do capítulo 4, que eu li para vocês, mostra-nos uma reação da esposa em relação ao noivo. Ou seja, vamos colocar da igreja em relação a Cristo, porque é uma metáfora. Só levantando novamente, ou lendo novamente o texto. Levanta-te, ó vento norte, e vem vento sul, assopra no meu jardim. Isso é uma fala da igreja, uma fala da noiva, uma fala da mulher. Para que se derrame os seus aromas. Venha, meu amado, para o seu jardim e coma dos seus frutos excelentes. Vocês perceberam aqui a beleza desse texto. Eu quero fazer 2 observações. Primeiro é que essa expressão inicial, levanta-te, é um pedido da noiva. Ela está pedindo, ela está solicitando. Levanta-te, vento norte. Levanta-te, vento sul. E aqui esse pedido tem um objetivo muito claro. Já vimos lá, para que se derrame os seus aromas e venha o nosso amado ao seu jardim e coma dos seus frutos excelentes. Estamos juntos? Está claro para nós aqui. Então isso é muito especial para nós. A outra observação que eu faço é que, dentro do contexto que nós estamos vendo aqui, certas árvores têm o seu perfume aromático de modo latente.
Certas árvores escondem o seu perfume como se estivesse preso dentro de si. E a única maneira dessas árvores, de fato, manifestarem ou exalarem o perfume que está escondido dentro dela é através do vento norte. E o que é o vento norte? São as tormentas, são as tempestades, são aqueles ventos fortíssimos que vêm sobre as árvores. E, de certa forma, em todo aquele movimento, o que vai acontecer? Aquelas árvores que são aromáticas e que não mostrariam o seu perfume de uma outra forma, começam a exalar o bom perfume. Mas aqui tem o vento sul, que é o vento calmo, aquele vento que é suave, aquela brisa gostosa. Então é uma mistura. Assopra no meu jardim vento norte e vem vento sul. Então não é somente o vento norte, mas o vento sul. Mas o vento norte está aqui. O vento norte ele é extremamente importante para que os aromas sejam derramados. Não há possibilidade, olhando agora dentro de uma aplicação de metáfora aqui, não há como nós, aplicando para nós, cristãos, manifestarmos o bom perfume de Cristo se nós não recebermos o vento norte. O vento da tormenta, o vento das provas. Isso é importantíssimo para nós. Assim como aquelas árvores que escondem o seu perfume, né, são árvores aromáticas, mas que precisam desse vento norte para manifestar o seu perfume, assim também nós precisamos de rajadas de ventos de provação sobre nossas vidas. E é exatamente nesse tempo de rajadas de provação, ventos fortes, contrários, provações, circunstâncias diferentes, é que verdadeiramente vamos ver se temos perfume dentro de nós. Se verdadeiramente Cristo habita em nós. Que tipo de reação estou tendo? É exatamente aí que nós vamos perceber a idade espiritual. Já falamos muito sobre isso com os nossos irmãos aqui. A nossa idade espiritual ela é medida não pelas minhas ações, mas por minhas reações. Então o vento norte chega e vai provocar em mim uma reação, e algo vai sair de dentro de mim. A questão é que tipo de perfume está saindo de dentro de mim, do meu coração. E a finalidade de sermos afligidos, porque esses ventos que vêm do norte têm como finalidade nos afligir. Porque Deus nos aflige. Porque Deus aflige os filhos de Deus. Então Deus levanta os ventos do lado norte. Levanta circunstâncias, levanta pessoas. Mexe de todas as formas da nossa jornada. Mexe naquele ponto que você não gostaria de ser provocado, mas Deus mexe ali. Porque Ele quer verdadeiramente que de nós saia tudo aquilo que desagrada o coração dele para que a vida dele seja manifesta. Então a finalidade desses ventos das bandas do norte cheguem a nós, ou seja, as provações, é a formação do caráter do Filho de Deus em nós. Então guarde lá, vento norte são as tormentas, vento sul são as brisas suaves. Aí nós temos aí, de fato, o derramar dos aromas que vem. E também o Senhor pode colher dos seus frutos excelentes. Ele pode colher de cada um de nós aqueles frutos que Ele tanto anseia em cada um dos seus. Esse é o ponto. Então estamos passando em grandes aflições, é o vento norte que tem soprado sobre nós. A questão é como nós temos recebido. Uma vez que eu estava até anotando algumas coisas, estamos falando um pouco de árvores. Está relacionado porque está ligado com vida de profundidade. Para vocês terem uma ideia, as palmeiras da região da Arábia, elas têm a sua folhagem, as suas folhas sempre verde em todo o ano. Estou falando das regiões das Arábias. Extremo calor durante o dia, extremo frio durante a noite. Mas qual é o segredo dessas palmeiras do deserto? É que as suas raízes, elas se aprofundam na terra até 5 quilômetros em busca das águas. Para quem anda no Zerão, aqui na nossa cidade, em Londrina, uma volta ali é
2,2 km, 2 km, vamos colocar arredondo aqui, 2,5 por volta, dá menos. Mas são 2 voltas ali no zerão, você estica essa volta e joga para a profundidade. É aí onde as raízes das palmeiras vão. Isso fala-nos de vida de profundidade. Isso é impressionante. Então, por que será que as nossas folhagens no verão, no vento norte, elas ficam amareladas e no vento sul elas melhoram um pouquinho? É porque as nossas raízes são curtas, são pequenas. Aí tem aquela velha expressão que vocês vão me ouvir, já ouviram de outras pessoas, né? Às vezes, irmão, nosso conhecimento é extenso como um oceano, mas a profundidade é de um pires. Nós podemos ter toda a compreensão a respeito da teologia que fala de Cristo, fala da sua obra, fala da sua perfeita deidade, enfim, mas só que não há profundidade, porque não é o conhecimento externo que nos leva à formação do caráter. Nossas raízes precisam ser aprofundadas. Uma outra informação, quando vocês estudam o livro de Oséias, lá no capítulo 14, não precisam abrir lá fala-nos do quê? Fala-nos do cedro do Líbano. E são sementes aladas, elas caem e de repente elas acham um canto, uma maneira de plantio. Ela acha, então, uma semente de cedro, quando ela é colocada, ela precisa de mais ou menos 3 anos, para que apareça a primeira plantinha de 5 centímetros. Mas nesses 3 anos, as suas raízes aprofundaram 1,5 metro para baixo. E esse cedro vai crescer de 40 a 50 metros de altura, com 3 metros de diâmetro a sua tora. Então, fala-nos de firmeza. Por isso que a Bíblia usa muito como o cedro como exemplo. Então, fala-nos esses exemplos aqui, estou associando ao que nós lemos em Cantares, de uma vida de profundidade. Então, aqui está a necessidade de que o vento norte, a tormenta, as provações cheguem a nós. É para que aquele perfume que está latente em nós possa ser exalado. Penso que mais adiante nós vamos colocar mais algumas realidades aqui que, somando o que estamos falando, vai fazer muito sentido aos meus irmãos. Então, esse é o primeiro texto. Vamos para o segundo texto, Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Nós já fizemos a leitura do texto. Nós já observamos aqui que Deus é quem conduziu aquele povo para o deserto e havia uma finalidade específica no coração de Deus quando ele levou o seu povo por todo aquele período, 40 anos no deserto. E é interessante, era para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no coração daqueles que faziam parte do povo. Então, porque Deus levou aquele povo, conduziu aquele povo no deserto? Para que aquele povo pudesse conhecer a si mesmo. Não porque Deus não soubesse. É para que aquele povo soubesse o que havia dentro do coração. Porque enquanto nós não somos levados para as provações, nós não nos conhecemos. Daqui a pouco vai ficar claro para nós. Nós não sabemos do que nós somos capazes, irmãos. Nós não sabemos o quão feios nós somos por dentro. Não sabemos. Então aqui a palavra de Deus está claramente nos mostrando isso. Aí levanta uma pergunta, já está respondida, Quem é o promovedor dessa aflição no seu próprio povo? Chama-se Deus. E Deus está fazendo isso para que aquele povo soubesse quem ele era. Era o povo de Deus, mas ele não sabia o potencial que havia dentro dele. O potencial de feiura. Aí nós sabemos tudo aquilo que aconteceu em todo aquele período que Israel peregrinou por aquele deserto. Então, se nós fôssemos aqui selecionar algumas palavras daquela leitura que eu fiz, não precisamos ler novamente, eu só vou destacar as palavras aqui para vocês virem, vamos dizer, o significado de sermos conduzidos para o deserto. Algumas dessas palavras: humilhar, provar, ter fome, disciplina. Tudo isso nós lemos aqui.
E isso, Deus mesmo é que foi o autor. Ou seja, cada uma dessas situações, como nós falamos no último encontro, se constituíram em mensageiro de Deus. Cada uma delas, um mensageiro de Deus. E nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos ver isso com clareza. Então, Deus precisa nos provar. Mas alguém daqui da reunião podia perguntar, levantar a mão. Mas olha, eu quero fazer uma pergunta, então faça essa pergunta. Eu estou traduzindo aqui para vocês o que vocês poderiam perguntar. Mas eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu fui justificado em Cristo Jesus. Eu até creio que fui crucificado com Cristo naquela cruz. E tenho professado que não mais eu, mas Cristo é minha vida. E isso com absoluta convicção. Então, eu estou falando que uma nova criatura está respondendo, qualquer um de vocês. Então, levanta essa pergunta, mas eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Agora, eu diria o seguinte. Antes de dizer o que eu vou logo a mais falar para vocês. Então, essa pessoa que está levantando essa questão, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, aí a pergunta é, por que então Deus precisa me afligir? Eu sou filho dele. Parece que ele me chama para filho e já pega a vara na mão. Mais ou menos isso. Eu sou filho. Aí eu diria o seguinte, que bom seria, amados irmãos, se logo após o novo nascimento, imediatamente nós pudéssemos gozar de uma vida de vitória. Ah, que bom seria se nós, logo após o novo nascimento, já pudéssemos gozar de uma vitória de plena libertação. Libertação do nosso ego, libertação de nós mesmos, das nossas tendências carnais. Mas vemos que a nossa experiência de cada um de nós aqui, maior ou menor seja a situação, nós percebemos que nós temos um ego dilatado, um ego inflamado, nós temos orgulho dentro de nós temos autopiedade olhando para outro canto, nós somos aqueles que muitas vezes constroem um sentimento de vitimismo nas circunstâncias que vivenciamos. E muitos de nós estamos escravizados em vícios da carne. Pessoas sofrendo com as paixões, vícios da carne. Como assim? Uma nova criatura. Essa é a realidade de todos. Irmãos, é exatamente após o novo nascimento. Isso tudo que eu falei acontece na vida do Filho de Deus. Então é exatamente após o novo nascimento que o Espírito Santo começa a mostrar quem verdadeiramente nós somos. Mostrar para o ímpio que ele é um ímpio, mas mostrar para a nova criatura que ela tem dentro dela uma natureza que a leva para o mal, que é uma natureza caída. Isso só é possível quando essa pessoa nasceu de novo. Aí, aquilo que eu falei há pouco, nós vamos perceber que na medida que o Espírito Santo vai mostrando para nós, eu vou mostrar como isso acontece, vamos vendo a feiura que cada um de nós tem por dentro, ou como nós somos. O Espírito Santo deseja nos mostrar o quão corrupto é o nosso ego, o quão instáveis somos, o quão resistentes nós somos aos tratamentos divinos. Depois do novo nascimento, acontecem essas coisas. E só vamos conhecer isso logo após nos tornar novas criaturas pela graça. Então, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai nos levar docilmente para o deserto. Ele vai levar de maneira dócil cada um de nós ao deserto. E ali, de modo real, ele começa a mostrar quem nós somos. Porque enquanto nós estamos num ambiente que nós não somos incomodados, nós não sabemos. O povo de Israel foi se conhecer quando ele foi levado para o deserto. E nós somos verdadeiramente conhecedores de nós mesmos quando o Espírito Santo começa a nos levar por esses caminhos apertados. Quando o vento norte começa a soprar sobre nós.
E é exatamente no deserto que ali, meu irmão José, nós vamos aprender o que significa caminho da cruz. Deixe-me adiantar algo para vocês aqui. Se vocês se lembram quando o Romeu esteve conosco, não sei se exatamente nessas palavras ele disse, mas certo irmão, alguém chegou para ele e disse que nós não deveríamos falar mais da mensagem da cruz, porque a cruz chega de sofrimento, a cruz leva ao sofrimento. É um terrível engano desse irmão, porque a cruz, o caminho da cruz, jamais nos leva ao sofrimento, leva-nos para a morte. A pessoa que está achando que está trilhando o caminho da cruz e está em profundo sofrimento, é o ego que está machucado, porque aquela pessoa não foi levada à posição que ela deveria estar, que é morta em Cristo. A cruz nos leva para a morte, não para o sofrimento. Então, levar para o caminho da cruz é quando nós verdadeiramente entendemos que ali é não mais eu, mas Cristo. Não mais o meu interesse, mas o interesse de Cristo. Não mais a minha vontade, mas a vontade de Cristo. Isso é morte. Isso é morte. Irmãos, o novo nascimento, o que ele faz? Ele nos comunica a vida de Cristo. Quando você nasceu de novo, ou foi dado a você a vida de Cristo. Cristo habita em você. Agora, para fazer só um paralelo aqui, o caminho da cruz irá formar o caráter de Cristo que habita em você. Uma coisa é você nascer de novo, Cristo habita em você. A outra coisa é você entrar no caminho da cruz para que o caráter desse Cristo que habita em você seja formado em você. Vejam a diferença? Então, quando nós nascemos de novo, foi comunicado a nós a vida de Cristo. A obra do novo nascimento nos livra da condenação eterna, de uma vez para sempre. E depois dessa experiência, nós somos levados ao deserto. E então, convidados a trilhar o caminho da cruz. Então, Felipe, você nasceu de novo. Que bênção. Graças a Deus, Felipe. Você tem a vida de Cristo, né? Começamos agora. Aí o Senhor fala assim, muito bem, agora eu vou pegar você pelas mãos e vou levar para a minha sala de aula. Bigorna, marreta, fogo e água. Entende? Fogo e água. É assim. Para quê? Para que essa vida que você professou e está em você, meu irmão, ela possa ser manifestada. Aí vem todos os tratamentos na nossa vida. É assim que Deus faz conosco. Então guarde lá, o novo nascimento comunica a vida. Ponto. O caminho da cruz vai formar o caráter. É por isso que lá atrás eu disse assim, naquela argumentação de uma pergunta hipotética, mas eu sou uma nova criatura, Cristo é minha vida. Por que assim, por que assim, por que assado? Por quê? Porque você ainda não tem a expressão dessa vida em você. Então, a resposta é por isso que Deus precisa nos afligir. Deus não vai largar da gente. Ele não vai desistir da gente. Porque Ele quer que o nosso caráter seja a expressão dele mesmo em nós, do seu Filho em nós. Isso é lindo demais. Essa é a beleza. Peguem, por favor, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Do versículo 10 ao 12. Então, vejam só aqui. Aqui é uma palavra que o apóstolo Paulo está dando àqueles que nasceram de novo. 2 Coríntios 4, versículo 10 a 12. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aqui, o texto ele é claro para nos mostrar que há uma convocação para todos nós, que devemos levar sempre, tem uma outra versão, diz, sempre por toda parte. O morrer, veja bem, não é o meu morrer, é o morrer de Jesus. Esse é o morrer efetivo que há em nós. Só a morte de Cristo aplicada em nós é que vai manifestar o seu poder, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus. Qual o objetivo? Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Lógico, se eu levo o meu morrer, não, o morrer de Jesus. Então, lógico, estou levando o morrer dele, então a vida dele vai se manifestar em mim. É o que o texto está nos dizendo aqui.
Uma coisa que é importante dizer para vocês. Quando nós nascemos de novo, eu já enfatizei isso para vocês, a vida de Cristo está em nós. Ou seja, eu usei esses dias esse termo, né? A vida de Cristo está encapsulada dentro de nós. Ela está aqui dentro de nós, de cada um de nós. Você nasceu de novo, a vida está aí. Então, agora, a nossa alma, que é uma esfera superior, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, precisam ser quebrantados, tudo isso aqui, para que a vida de Cristo que está encapsulada ache caminho pela nossa vontade, pela nossa mente e emoções. Nós somos cheios de nós mesmos, somos orgulhosos, nossas emoções são oscilantes, nossos pensamentos são turvos, nossos pensamentos são inadequados, imaginamos coisas. Uma pessoa olha para mim e fala assim, está pensando alguma coisa de mim. Tenho certeza. Irmão, o que é? Você viu como ele olhou? Aí nós imaginamos, temos fantasmas na cabeça. É assim, isso é o quê? Isso é uma realidade que acontece em muitos filhos de Deus. Significa que essa minha vontade, minha mente e emoções, essas realidades estão me dominando. É isso aqui que precisa ir para o caminho da cruz. E dói quando nós somos confrontados. Quando a minha vontade ela não é cumprida, dói. Quando os meus pensamentos são deixados de lado, dói. Quando eu sou fragilizado em minhas emoções, dói. Mas isso não tem que doer, tem que morrer. Vontade tem que morrer. Por quê? Porque agora, quando de fato eu levo o caminho da cruz nas minhas realidades, de mente, vontade e emoções, o que vai acontecer? Essa vida encapsulada de Cristo começa a manifestar-se. E esse manifestar-se não tem outro nome senão caráter. Entende? A nossa mente, vontade e emoções sendo levadas ao lugar apropriado que é cruz, para que essa vida seja então expressa de cada um de nós. Essa é a beleza. Então a nossa alma precisa ser quebrantada. Quando eu falo alma, envolve todo o nosso ser, toda a nossa pessoalidade. Onde nós nos encontramos como pessoa? Na alma, nós somos alma vivente. Mente, vontade e emoções. Aqui está a descrição do nosso ser. Então nosso ser todo tem que ir para o caminho da cruz, para que aquela vida que está em você seja manifesta. Então nós entendemos por que somos levados ao deserto. Exatamente para quê? Para que lá nós nos conheçamos, o deserto vai revelar o quão inadequados somos. Estamos juntos, gente? Inadequado. Aí no deserto você fala, opa, tem saída, caminho da cruz. Essas coisas inadequadas, essa expressão de mente, vontade e emoções inadequadas precisam ser levados para a cruz. Aí você toma a sua cruz, você nega a si mesmo, toma a sua cruz e vai para Jesus. Então o deserto é um convite ao caminho da cruz. E aí, nessa jornada, os ventos do norte contrários soprando sobre você, darão a você oportunidade, a mim também, para que Cristo cresça e nós diminuamos. Deixe-me repetir aqui. João 3,30, ali fala-nos a história de João Batista e de Jesus. João Batista fala assim, convém que ele cresça, você se lembra, e eu diminua. Mas isso é tão rico que é um princípio. É um princípio maravilhoso. João Batista está dizendo, convém que ele cresça e eu diminua. Vamos pensar em João Batista. Convém que ele cresça, então Jesus está mais embaixo, correto? E eu diminuo, então está lá em cima, não é? É assim que acontece conosco. O que é o crescimento espiritual? Exatamente, nós crescermos para baixo. E Jesus assumiu o seu posto. Então Cristo precisa ocupar a preeminência em nossa existência. Ele precisa ocupar o lugar de destaque que é só dele. Então aqui está o meio pelo qual essa vida que está encapsulada possa ser manifesta. Está aí. Quantas novas criaturas, quantos filhos e filhas de Deus passam a vida 5 anos, 10 anos, 20 anos, não crescem. E são novas criaturas. A vida de Cristo está ali. Você consegue tocar, está encapsulado. Porque nunca, de fato, aceitaram o deserto. O que é não aceitar o deserto? Não, o culpado é o Caio, não sei eu. Caio é o problema. O Caio, ele é o que aprontou. Não, aquela circunstância que me derrotou.
Ah, não, aqueles irmãos, tudo que eles fazem dá certo, eu faço essas coisas dão errado. Senhor, o Senhor tem alguma coisa contra mim. Aí nós começamos a justificar todo o processo na nossa jornada, e estou dando não para Deus. E nós não vamos crescer nunca. Agora a questão é nós nos rendermos. É o Senhor que está tratando conosco. Volto e insisto a dizer, o que eu preciso me lamentar, e você precisa se lamentar em relação aos nossos próprios pecados. Quando eu sei que eu pequei contra o meu irmão, quando eu pequei contra o meu Senhor, quando eu pequei, aí eu falo, Senhor, põe a boca no pó. Esse pecado é meu. Mas o problema não é o pecado, porque para pecado tem sangue. Você confessa e fala assim, muito obrigado pela bendita provisão do sangue. Aí você se apropria. Você se apropria. Então nós precisamos identificar se há pecado consciente em nós e confessá-los. Disso eu preciso me lamentar. Das provações, das dificuldades, dos reveses, não. Porque Deus não perdeu o controle da nossa vida. Você talvez tenha feito um plano maravilhoso esse ano para você, né? Já estamos na metade, vai ser dá tudo certinho. Está tudo contrário, não é verdade? Tudo contrário. Bem-vindo ao clube. É assim que funciona. A gente faz planejamento. E não está errado, irmãos, fazer planejamento. Não está errado. O duro é quando nós colocamos o coração no planejamento. O Senhor precisa ganhar o nosso coração. Porque a partir do novo nascimento, irmãos, que o Senhor começa então a trabalhar conosco, há um eterno propósito do qual nós fomos inseridos. Não é um assunto aqui. Mas o Senhor, Ele quer edificar uma casa. Ele quer edificar realmente um ambiente, uma igreja na qual Ele possa ser louvado, adorado, para que nós possamos ser aqueles que esperam a vinda do Senhor. E isso é possível na medida em que formos tratados. Que nós formos aí levados pelo Senhor a esse tratamento. Então, o caminho é, nascemos de novo, graças a Deus, vida aqui dentro. Mas aí o Espírito Santo vai, vamos dar uma voltinha. Wagner, vamos dar uma voltinha aqui, eu vou te levar para um lugarzinho legal. Puxa, senhor, é um spa? É um espacinho legal para você. É uma praia com coqueiro? Uma praia com coqueiro. Aí você chega, aquele sol a pino. Mas, senhor, cadê a sala de aula? Pois é, essa aqui é a minha sala de aula. Ele vai fazer isso. Porque ele quer trabalhar com Wagner. Ele vai trabalhar com Wagner. Mas ele jamais vai abandonar o Wagner. Porque ele quer exatamente que aquela vida que está nele possa ser manifesta. É assim que ele faz. Ele nos toma pela mão. Ele não nos abandona. Esse é o nosso amado Deus. Então tá, vida encapsulada, fomos para o deserto, deu uma voltinha, tomamos um susto, mas o Senhor quer nos quebrantar. Aí conhecemos, Senhor, olha do que eu sou capaz. Então tá, meu filho, agora negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Caminho da cruz. Aí é o caminho da cruz. Terceiro texto, Abacuque. Vamos lá. Abacuque, capítulo 3. Abacuque 3, versículos 17 a 19, nós já havíamos lido. São poucos versos, vale a pena trazer a lembrança no coração, que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os campos não produzam o mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Que situação, irmãos! Que situação aqui! Mas aí Abacuque faz uma surpresa para nós. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Como assim, Abacuque? Explica para nós o segredo. Explica para nós o que está acontecendo aí. Como assim? Você está meio fora de sintonia? Você não ouviu as notícias, não? Você não está seguindo o jornal do dia? Ele está sim. Ele está sim. Agora, é impressionante de nós identificarmos quem é o agente provocador. Aqui no caso é o povo de Judá. É o povo de Judá. Virem a página para trás, capítulo 1. Vocês vão perceber, o que está relatado aqui é o agente provocador de toda aquela esfera de angústia e de provação que o povo de Judá estava envolvido. A partir do versículo 5. Eu só vou ler até o 7, depois tem a descrição até o final, mas não precisa.
5 de Abacuque 1. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que, esse é Deus falando, que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marchem pela largura da terra para apoderar-se de moradas não suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Aí segue as qualificações desse povo caldeu. Eis que suscito. Quem está falando aqui é Deus. Deus levantou uma nação ímpia, poderosa, maligna, terrível, para dar um jeitinho no seu povo. Dar um trato no seu povo. Para dar umas espetadas no seu povo. Mas é interessante, se você ler, não é o nosso objetivo, a partir do versículo 12, não vamos ler, do capítulo 1, esse profeta Abacuque, ele fica assustado. Como assim, Senhor? O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus maravilhoso, tão puro de olhos e não pode ver o mal, não pode observar sem fazer nada quando a opressão atinge. Como o Senhor vai permitir que pessoas que sejam mais justas sejam atacadas pelo inimigo? Esta é a reação de Abacuque. Aí nós vemos que Abacuque, diante daquela situação, depois dessa fala diante de Deus, que ele não entendeu porque Deus levantaria uma nação tão cruel para disciplinar Judá, Deus então vai mostrar. Capítulo 2, algumas versões aparece a resposta do Senhor. Não é? Então Deus vai mostrar qual é o objetivo de todo esse processo. Tá? Então, no começo, estava dizendo Abacuque que ele estranhou. Mas aí vem a surpreendente, não precisamos lá, capítulo 3, volta novamente, versículo 17, a surpreendente reação final de Abacuque. Aí ele entendeu que os caldeus eram mensageiros do próprio Deus, que Deus levantou para tratar com o seu povo. Como assim? Pois é. Talvez você tenha um caldeuzinho na sua vida, né? Talvez Deus levantou um caldeu para dar umas espetadas. Às vezes acontece. Para tratar conosco. Então, é impressionante o modus operandi de Deus. Então, Deus, ele levantou uma nação daquelas especificações que nós vimos para dar umas chicotadas do seu próprio povo. Deus é um Deus prático. Deus é um Deus prático. Agora, por que aquele povo precisou ser tratado daquela forma? Porque era um povo idólatra, um povo imoral, um povo que estava se prostituindo contra os deuses, um povo que se afastou de Deus. E Deus não desiste. Deus então chama uma nação para que aquela nação fosse um mensageiro divino para tratar com aquele povo. É assim que Deus faz. Então, por que Deus precisa afligir os seus filhos? Porque Deus ele precisa tratar com seus filhos, mostrar verdadeiramente o que há dentro deles. Tiago 1, versículo 2 em diante, tem lá algo impressionante que vocês vão se lembrar. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como assim? Tende por motivo de toda alegria, todo gozo, o passar por várias tribulações. Aí vocês vão lá a descrição, porque a provação vai vir e vai gerar um processo, vai desencadear um processo onde vamos ser provados na fé. Vem a perseverança ela terá o seu efeito final e nós nos tornaremos perfeitos como Ele é perfeito. A perfeição aqui não é inerrância, é expressão de caráter. Então aqui há esse texto que corrobora com esse de Abacuque. Todavia eu me alegro. Então quando nós estivermos passando aí pela fritura celestial, pelo sol escaldente, então podemos dizer, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Meu irmão, minha irmã, Deus não perdeu o controle da sua vida.
não perdeu o controle da sua vida. Ele está absolutamente no controle. Ele não é um Deus determinista, mas Ele é um Deus que sabe todas as coisas. Ele é um Deus que verdadeiramente vai agir nos seus princípios que Ele mesmo estabeleceu. Se nós respondermos aos seus princípios, é lógico que vamos escolher a bênção. Nós vamos escolher. Abram comigo, por favor, ainda dentro desse objetivo, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios 12. Vejam onde o apóstolo Paulo buscava colocar o seu prazer. 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Vale a pena ler o 7 em diante, porque vocês vão pegar o contexto pelo qual Paulo se encontra e que ele vai dizer essas palavras que vamos, na sequência, ler. Então, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado, ou me posto, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então percebam a situação do apóstolo Paulo. Para que ele não se ensoberbecesse, Deus precisou intervir, agir. Aí versículo 9 e 10, a reação de Paulo diante da situação. Então ele me disse, Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui está a descrição de um cristão, onde ele vê todas as coisas na perspectiva divina. Volto a falar, é o coração do próprio apóstolo Paulo. O que ele temia era pecar contra o seu Senhor. Mas todas essas investidas de tribulação, de problemas, de angústia, de perseguição, estas coisas simplesmente tornaram-se como veículos de gerar prazer nele. É uma loucura, mas é isso aí que está escrito. Não é? É uma doideira esse negócio aqui, mas é o que está escrito, irmãos. A palavra de Deus é demais. É uma coisa, para a nossa cabeça não entra. Mas quando o Espírito Santo fala ao seu coração, você percebe que Paulo encontrou o lugar da sua mais elevada fortaleza na sua fraqueza. Ele encontrou toda a sua fortaleza quando ele viu que ele nada podia por ele mesmo. A palavra de Deus é impressionante, irmãos. Então eu estava dizendo, se necessário, né? Deus pode permitir que alguns caldeus se levantem em nossas vidas, ou podemos nos tornar caldeus na vida de outros. Deus nos livre disto. Né? O Senhor sabe tratar com cada um de nós, irmãos. O que Ele quer fazer com o Thomas, com cada um de vocês, é quebrar a nossa dura cerviz. Ele quer nos inclinar. Ele quer realmente fazer com que nós nos agachemos diante dele. Nossa vontade precisa ser quebrantada, nossa mente precisa ser ajustada, nossas emoções precisam ser ordenadas. Lembre-se, a vida de Cristo está aqui, ela precisa ser manifesta. Mas só é possível essa manifestação a partir do quebrantamento da vontade, mente e emoções. Negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após Jesus. Você pensou que era o cônjuge o problema, né? Não é não. Vai lá no espelho. O espelho denuncia quem é o problema. Eu vou no espelho, eu sei quem é o meu problema. Sou eu. É o nosso eu no centro, essa eulite, essa inflamação de eu. E isso interfere em todas as esferas da nossa jornada, gente. Eu estava falando de cônjuge, no nosso relacionamento familiar, conjugal, pais, filhos, pais, trabalho. Esse é o ponto. Nós devemos tratar uns aos outros na base do caminho da cruz. Sempre, sempre. Como você tem tratado teu marido, como você tem tratado sua esposa, você tem exercido o teu papel adequado?
pais, filhos, filhos, pais, temos exercido de modo adequado os nossos papéis? Ou temos buscado atalhos? Esse é o problema. Então o Senhor nos ajude nesse assunto, irmãos. Somos chamados, queridos irmãos, a trilhar o caminho da cruz. Então vocês entenderam. Nascemos de novo, vamos dar uma voltinha com o Espírito Santo, ele nos leva para o deserto, nos apresenta a sala de aula, revela tudo que tem dentro de nós, fala assim, e aí? Não, já vamos dar um jeito nisso aí. Aí vem a questão que nós devemos responder: negar a nós mesmos, tomar a cruz e ir após Cristo. Porque tudo que aparece dentro de nós é nosso, aquelas coisas ruins, está dentro da esfera da nossa alma que não foi quebrantada. Aí vem o quebrantamento. Aí mais e mais, quando acontece o quebrantamento, a vida de Cristo vai fluindo, vai espalhando dentro de nós. A nossa vontade vai sendo tocada pela vontade de Cristo. A nossa mente vai sendo tocada pela mente de Cristo, as nossas emoções também. Lembre-se, não é budismo. O budismo é uma anulação da pessoa. É cristianismo. Nós continuamos pessoas. Mas, assim como o Senhor Jesus Cristo viveu nessa terra, era uma pessoa gloriosa, independente no seu sentido, como pessoa única. Mas ele viveu uma plena vida de dependência do seu Pai. E por viver uma vida plena de dependência do seu Pai, ele expressou-se como uma pessoa genuína. Sabe o que foi o pecado? O pecado foi o homem perder a sua identidade. Vocês sabiam que a nossa verdadeira identidade é uma imagem? Nós não fomos feitos à imagem e semelhança? Então nós somos uma imagem, correto? Agora, quando o homem pecou, ele tornou-se o senhor dele mesmo, ele tornou-se o centro dele mesmo. Qual é o caminho da cruz? É nos levar novamente para a imagem, para que tudo aquilo que reflete de Cristo possa ser manifesto em nós. A sua verdadeira identidade é uma imagem. Quando você subiu a crista, virou um pavão, esse é o teu problema. O pavão quer aparecer, né? Cheguei. Esse é o problema. Quando nós achamos que somos uma imagem. A imagem de Cristo. A cruz nos leva, nos retorna esse processo para que essa vida possa ser manifestada. E é exatamente quando eu expresso a perfeita imagem de Cristo, é exatamente nesse momento que eu encontro a minha verdadeira pessoa. A beleza da igreja é que é uma multimanifestação de pessoas completamente diferentes uma das outras. Mas imaginem todas essas pessoas agora, negando a si mesmo, tomando a sua cruz. Elas continuam pessoas, só que na beleza de Cristo em cada realidade. O Wagner tem a sua característica, o Ricardo tem a sua característica. Cada um de nós temos uma característica e ela não é roubada de nós. Ela é santificada em nós. Aí vem a beleza da manifestação do corpo de Cristo. Cristo é tudo e em todos. No céu, vai ser todo mundo que nem japonês, tudo de olhinho puxadinho. Não vai ser assim, gente. Entenda o que eu falo aqui, não é apenas um exemplo. Nós não seremos iguaizinhos. A beleza, essa multiforme diversificação de realidade diferente. É a beleza. Então Deus não quer formar um outro Wagner. Já pensou 2 Thomas? Meu Deus do céu, ninguém ia suportar. Não é Cristo em nós. Cada um na sua esfera. Essa é a beleza que o Senhor deseja para conosco. Então, o caminho da cruz é o caminho da glória para o homem. Paulo disse, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim ou para o mundo. Há uma glória na qual nós buscamos aí, e essa glória encontra-se na cruz do Calvário. Na cruz. Lembre-se, você só será identificado na cruz, em Cristo. Ali você vai se encontrar. As pessoas buscam a se conhecer, né? Entram num labirinto que não tem fim. Para que nós nos conheçamos, precisamos entender o que significa ser imagem. Quando eu creio na minha morte e ressurreição em Cristo, então é o caminho. Agora Cristo precisa ser formado. Aí eu vou conhecer verdadeiramente quem eu sou. Em Cristo Jesus. Tudo é em Cristo. As
pessoas entram por caminhos de depressão, de perda, de angústia, de loucura, porque estão buscando alguma coisa. Só em Cristo. Só em Cristo. Essa é a solução. Essa é a beleza do Evangelho, né? Aproveitando, falando essas palavras para os meus irmãos. Então, a palavra ainda diz para nós, né, que nós temos aí, né, uma leve e momentânea tribulação que vem até nós. E ela tem como finalidade, essa leve e momentânea tribulação, de produzir em nós um eterno peso de glória que está acima de toda comparação. Eu citei o texto, se quiser anotar, 2 Coríntios 4,17. Então, essa leve e momentânea tribulação tem como finalidade trazer para nós um eterno peso de glória que não tem nem como comparar. Então, é uma leve momentânea, porque o alvo é maior. É maravilhoso. Precisamos considerar o último e quarto, é o quarto texto, né? O último texto, Romanos 5, voltem lá, por favor. Romanos 5. Nós já fizemos a leitura, né, do versículo 2 ao 5. E é interessante que no final do versículo 2, eu fiz questão de ler, porque no final do versículo 2 fala que nós devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Ah, isso é maravilhoso. Nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Mas o versículo 3, o Paulo tinha que escrever esse negócio para nós aqui. E não somente isto. Por que, Paulo, se eu escrever isso aqui, né, Felipe? Paulo escreveu isso aqui. Está aqui, ó. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Pois é. Está aqui, Clarinho, não tem jeito de tirar. Está aqui. Nos gloriamos exatamente nas próprias tribulações. Aí vai mostrar os efeitos, né, que desencadeiam e a tribulação vai produzir isso, produzir aquilo, produzir aquilo, produzir aquilo. Então a tribulação produz. Essa é a realidade. Agora, é interessante, quando você vai analisar essa palavra tribulação, a partir do conceito do latim, então essa palavra, tribulação, é tribulum. A partir do latim, e essa palavra é muito interessante. Ela, na origem latina, é um instrumento de madeira coberto de cravos, usado pelos agricultores para separar a palha do milho ou a palha do trigo. Então pensa numa cama de faquir, mas só que menor, aquela tábua com aqueles pregos, mas aqui são cravos, né, colocados como instrumento de madeira. E qual é a finalidade disso? O agricultor pega então, ele pega a espiga naquele tribulo e bate até separar completamente a palha do grão, ou o trigo da palhinha dele. Essa é a finalidade do tribulo. O que o lavrador busca, na realidade, através desse tribulo, não é, achei uma erva daninha aqui, eu achei lá uma palha seca. Não, ele está buscando trigo dourado e milho. Então, as tribulações, o tribulum, dentro desse conceito, tem esse efeito de separação do vil e do precioso. Lembre-se do exemplo do cadinho, do maçarico, o fogo naquele metal que está sendo derretido para separar o material vil do ouro ou da prata. É o mesmo princípio aqui no tribulum. É separar a palha do trigo dourado que está sendo buscado. Assim é conosco. Para que o caráter de Cristo seja formado em nós, forjado em nós, o tribulum divino é inegociável. Este é o caminho da cruz. Esse é o caminho da cruz. É necessário para que nós possamos experimentar. Há um texto, só vou citar para vocês, não precisam ir lá, quiser anotar, Gálatas 4,19. Lá está escrito assim: meus filhinhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha só a expressão, por quem, de novo. Então, Paulo já havia sofrido uma dor de parto por aqueles filhinhos. Estava sofrendo uma segunda dor de parto. A primeira dor de parto foi o novo nascimento, a vida encapsulada. Eles nasceram de novo. Mas agora Paulo estava sofrendo novamente, até ser Cristo formado, caminho da cruz, caráter. Entende? Então, esse é o ponto. E tudo aquilo que acontecia no meio daqueles irmãos tinha como finalidade eles entenderem que era para se conhecerem e, conhecendo,
olhassem para aquela realidade. Negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após Jesus. Que nesse tratamento, vontade, mente e emoções são tratados, aí a cruz tratou em nós, a vida de Cristo se manifesta. Essa é a ideia que Paulo está nos dando aqui para nós. Este é o caminho da cruz. Então, amor, a graça, a bondade, a paz, a alegria, a paciência, que procedem da vida de Cristo, serão manifestados através de nós, quando nós passarmos pelo tribulum, pela realidade do caminho da cruz. Então, se vocês e eu encontramos em aflições, este é o caminho. A pergunta que eu faço a mim, faço a cada um de nós, né? Como nós temos reagido diante das aflições vindas do Senhor? Será que ficamos ácidos, críticos, cínicos, amargos? Ou temos um coração ensinável? Questionamos? Não questione. Nem eu entendo, ninguém entende. Mas você põe a boca no pó e fala: Senhor, eu não compreendo, está doendo, mas eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo. Senhor, todo esse projeto que eu fiz aqui, coloco nas tuas mãos. Tem alguma coisa que presta aí? Tem alguma coisa que faz parte do teu projeto? Então deixa isso, o resto arranca tudo. Porque os nossos projetos não são os projetos de Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe como tratar de cada um de nós. Ele tem esse amor por nós. Uma coisa importante: o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro, né? Provérbio antigo, né? Mas funciona. Vem um solzão sobre a cera derrete. O barro, enrijece. Isso fala do nosso coração. Meu coração é de cera ou é de barro? Que vem a provação, vem um vento norte. Será que eu começo a me enrijecer, achar culpado, ficar quebrando ali, injustiçado, e buscar o meu caminho, entro no vitimismo, autopiedade? Senhor, já não está me ouvindo? A gente busca a resposta, né? Ou então ele é cera, quando você fala: Senhor, de fato, tenho lágrimas na minha face, está doendo, mas continua a tua obra. Vem vento norte, vem vento sul, para que possa ser expressados de mim os aromas que agradam o seu nariz. É o vento norte, e o vento sul também. Não é só de vento norte que a nossa vida é constituída. Irmãos, quando nós estivermos sendo provados pelo calor forte do sol, que é a aflição vinda de Deus, que as nossas almas não apresentem rachaduras, que não apresentem nenhuma rachadura. Último texto para os meus irmãos, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículos 9 e 10 são suficientes. Faz parte de uma oraçãozinha aqui que Paulo está fazendo. Mas os versículos 9 e 10 diz assim: 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Aí tem o complemento aqui. Mas esse verso, versículo 10 específico, grife, por favor, essa palavra sinceros que aparece aí. Ela só vai aparecer uma única outra vez no Novo Testamento, em 2 Pedro 3:1, com um outro tipo de aplicação. E essa palavra é uma palavra-chave para nós. Eilicrines. Eili significa raios de sol. Crinis, prova. Crinis, prova, e Eili, raios de sol. Você vai buscar lá no tradutor lá, você vai entender, vai encontrar a seguinte coisa no Strong. É ser achado puro quando aberto e examinado à luz do sol. Esse é o significado dessa palavra. É para se constatar a qualidade de um vaso de cerâmica que foi pintado. Isso significa o quê? Dentro daquele contexto, então,
se fazia um vaso muito bonito de cerâmica grande, e então passava todo o processo do feitio e era levado ao forno. Mas às vezes o vaso trincava. O que o comerciante fazia? Eu vou dar um jeitinho nisso aí, depois tinha brasileiro naquele tempo, eu vou dar um jeitinho aqui, ó. Pintava e passava cera. E a cera ocultava toda aquela rachadura. Toda aquela rachadura. O vaso estava lindo, 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 colorido. Mas quem entendia, ia comprar aquele vaso, assim, por favor, vamos, solzinho da Palestina é quentinho, né? Vamos colocar meio-dia aqui vamos conversar um pouco enquanto esse vaso fica ali. Se tiver cera, por causa da rachadura, a cera vai derreter. Eile crines, sede sinceros, é quando nós fomos provados à luz do sol ardente. É isso que o texto quer dizer para nós. Nós somos provados no sol, se em nós tem alguma máscara, alguma cera que está ocultando as rachaduras da nossa vida. Nós, ao invés de reconhecer que nós precisamos ser quebrados e fazer de novo, nós ocultamos com cera. Então, onde nós somos provados? No sol. Eile crines. Raios de sol, provas sobre os raios de sol. Então, aqui está. Para ser sinceros. Opa, ser sincero, então, lembre-se. Daniel, você foi levado lá no sol e foi deixado no sol a pino. Vamos ver o que tem dentro do Daniel. Aí vem um sol escaldante da provação. Vamos ver se tem cera. Se não tiver, aquela beleza, aquela pintura simplesmente vai realçar. Ali estou vendo Cristo. Porque passou pela prova. Então não é num ambiente simples que nós nos conhecemos. É no deserto. É debaixo do sol forte que está nos examinando. Irmãos, Deus precisa nos afligir. Deus precisa afligir os seus filhos. Colocá-los debaixo do sol forte. O sol da provação. E a finalidade é verificar se existem rachaduras no nosso testemunho, na nossa vida, no nosso caráter. Porque se é o nosso, precisa ser removido para que o caráter de Cristo seja manifesto. A questão é como eu tenho reagido diante do sol de prova que tem vindo a mim. O Senhor deseja que nós sejamos vaso útil, passado pelo sol, para que Ele possa contar conosco. Isto é possível com a formação do caráter de Cristo em nós. Entendemos porque é necessário aflição? Deus precisa afligir os seus filhos. Que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude. Vamos orar. Querido Pai Celestial, entregamos em Tuas mãos o Teu falar. Nós desejamos ser aqueles que, quando provados pelo fogo ardente da prova que chegam a nós, sejamos aprovados por Ti. Por favor, continue o Seu trabalhar em nós, formando o caráter santo celestial de Cristo. É o que nós Te pedimos, no precioso nome do nosso amado Jesus, por quem nós oramos. Amém. Deus abençoe, amados irmãos, graça e paz, uma semana abençoada para vocês.